existem as suas verdades e as suas dores. Por isso que eu tô falando, entra num processo, identifica, verifica a possibilidade de você começar a ser terapeuta da sua própria vida. Mas para isso você vai precisar aprender coisas, para poder não se culpar, se julgar e se criticar mais, mas sim acolher, inclusive, os erros, porque o erro não é, você não errou porque você quis. Na hora você fez tentando acertar, né? Então não cabe esse julgamento, cabe o aprendizado, cabe a responsabilidade do que foi, né? Mas não o julgamento. Qual é o aprendizado que eu tiro de tudo isso? As pessoas entenderem. Eu fiz uma pergunta para vocês completarem, né? O que eu quero é ajudar as pessoas. tá. E o que te impede de fazer isso? Eu me distanciei da Umbanda há um tempo por conta das pessoas e eu não consigo mais resgatar esse vínculo. Sinto falta disso, mas com o que eu aprendi, as coisas que eu continuo estudando, eu continuo ajudando pessoas, mas eu quero ajudar mais, sabe? Mas eu também preciso de ajuda. Bom, então vamos lá. O que é que você quer? O que eu quero é ajudar as pessoas. Ajudar mas as você pessoas. precisa. Mas o que é que você precisa para ajudar as pessoas? Me ajudar e me encontrar. Ok. E como é que você vai fazer isso? Eu não consigo encontrar um norte ainda. Ok. Então, antes Me de ajudar as pergunto sobre. pessoas, você está me dizendo que você precisa se ajudar, né? Porque você quer ajudar as pessoas porque elas estão em dor, estão perdidas, estão. Tá, mas se você está em dor e está perdida, você primeiro precisa se achar e curar essa sua dor, certo? Porque senão você está entregando uma Isso. coisa que não é real. Você está entregando Isso. uma solução que você não tem. Faz sentido? Faz. Concorda? Então vamos lá. Então o que você quer para chegar lá, então assim, não estou dizendo que o que você quer está errado, é o seu desejo, mas para chegar lá você tem um degrau anterior que você precisa seguir, certo? Que você precisa Isso. subir, ou que você Isso. precisa caminhar, nem é subir, é caminhar em direção ao que o seu coração diz. Então você precisa se ajudar. Eu estou usando o que você me trouxe, tá? Precisa se ajudar. E o que é que você acredita que você precisa se ajudar? O que você acredita que você precisa? Me perdoar de algumas coisas Tá? e voltar a praticar, voltar a fazer o que eu acreditava que era certo, mas que eu entrei em dúvida por causa das coisas que foram acontecendo. Tá. Você quer dividir com a gente isso ou não? Senão não consigo te ajudar. Eu fui me decepcionando com as pessoas, com as casas onde eu frequentei, sabe? Então, chegou um Uhum. momento que eu comecei a estudar, a ler mais, e eu comecei a entender que a minha energia estava envolvida naquelas ações que as pessoas faziam, entendeu? E que eu também estava, se eu estava consciente daquilo, eu não podia continuar mais com aquelas práticas que, de alguma maneira, as pessoas se achavam no direito de prejudicar os outros, entende? Vamos lá. Eu entendo mais ou menos, tá? Eu estou supondo o que você está dizendo, mas o que a minha cabeça está supondo não necessariamente é a realidade. Então a gente precisa ter mais clareza sobre isso. O que é que você estava fazendo que você estava fazendo, que você entendeu que não era certo e que agora você precisa se perdoar? Vamos lá. Porque senão eu tô só no meu julgamento, entendeu? Supondo. Eu te entendi. Sim. Tá? Tá. A gente frequenta uma casa de umbanda, candomblé, nação, como é no sul, porque eu sou gaúcha. As pessoas fazem trabalhos, vários tipos de trabalhos. Hum. Só que quando parte do julgamento de alguém, tipo, eu julgo que fulano pode ser prejudicado porque eu me sinto prejudicada, e eu acredito que quando tu tá naquele ambiente, aquilo não é legal pra ti.
E aí eu me E por que afastei, você ficou sabe? Porque lá? a minha energia também estava envolvida. Hã? Ok. E por que você ficou lá? Por que que você ficou lá nesse lugar que fazia as coisas desse jeito? Porque eu fiquei alguns anos em São Paulo e quando eu voltei para Umbanda. E no início eu não tinha acesso a todas as coisas, então eu não via tudo isso. E aí, Tá, você porque não eu participava. sou médium desde dos 14 anos. Tá, mas tá muito confuso isso, Flor. Tá muito confuso essa sua colocação Eu aqui estou pra gente. A gente confusa. não tá conseguindo entender e assim eu não vou conseguir te ajudar. Não, você não tá querendo expor o que de fato aconteceu. É isso? É, porque assim, eu vi práticas do tipo assim, a pessoa acender uma vela e dizer assim, ah, porque se fulano tá Hum, me prejudicando, eu quero que o fulano passe por isso e isso, só que eu não concordo com isso. Eu não ok, acredito agora eu que a entendi. religião é isso. Tá, mas deixa Entende? Eu não agora eu acredito entendi. que isso é o certo. Legal. Então você frequentava um lugar que trabalhava com as energias para se utilizava de processos de magia para prejudicar ou se vingar. É isso? E você não concorda com isso? É Isso, isso? Ok. E aí isso. então, você entendendo que as pessoas. Você não fazia isso? Nunca Não, mas o fez? meu ambiente era aquele. Não, Não, eu só estou validando com isso, só para a gente entender. E aí, quando você entendeu que era isso que eles estavam fazendo e começou a compreender que isso não era você não fazia, mas participava de um lugar que algumas pessoas faziam. Quando você começa a estudar, você entende que aquilo não é legal e prefere se retirar. É isso? isso. Entendi direito. Tá bom. Agora, só para eu conseguir compreender, para eu não entrar no meu achômetro, entendeu? Ok. E aí, então, você se retirou. E aí, o que você diz para mim é que você precisa. Eu falei, o que, que você precisa? Porque você coloca que você precisa, que você quer ajudar os outros, mas que antes disso você precisa se ajudar. E o se ajudar, você me coloca duas questões: me perdoar e voltar a praticar. Quando eu pergunto o que você precisa para fazer isso, você então me coloca que você frequentava um lugar que se utilizava de uma maneira errada das habilidades que aprenderam, tá? Ok, a Isso. Umbanda não é isso, ok, certo? Não. Eu não sou umbandista, meus pais foram, eu não tenho uma religião, mas eu sei que uma Umbanda que trabalha dentro da linha do bem, do bom, do belo e do justo, não é isso. A Umbanda é um trabalho de amor e de caridade. Né? Então, esse local, só que todos os locais, eles são feitos de pessoas. E essas pessoas estão ainda muito animalizadas. E esse processo de ser animalizado vai gerando toda essa vingança, essa coisa ruim, ou esse poder, porque eu aprendi uma coisa, eu tenho poder, e aí eu faço besteira com o poder que tenho, para manipular a situação da maneira que o meu ego quer. Ok. Então, você me fala, nós vamos voltar para você, tá, Jô? Então, assim, você precisa se perdoar. Ok, você já sentiu que aquilo não era seu, você já fez um movimento e já se retirou. Tá, você precisa de duas outras coisas que você me disse: se perdoar e voltar a praticar. O que seria esse se perdoar? Por que que você não se Com perdoa? Do relação quê? Com o quê? das coisas das minhas relações com a minha mãe, com meu pai, com os meus Ok. filhos. Tá. Então, assim, antes de você pensar em. Então, se você já conhece a Umbanda, se você já trabalha com espiritualidade, se você está estudando, por que que você ainda está se julgando e julgando tanto as questões e as situações que vocês viveram? Se tudo é uma experiência, se você já entendeu que é um banda e que o trabalho espiritual não é para ferrar o outro, que tudo acontece por uma razão de ser, se você nasceu dessa família, tem uma razão de ser, tem um aprendizado. O que que você fez de tão cruel para sua mãe, para sua família, que mereça ser tão condenado assim e não perdoado?
Na verdade, eu acho que nada, mas eu ainda sinto culpa. Então, mas aí é que tá. Então, você tá querendo ajudar as pessoas, mas você precisa fazer esse trabalho interior antes. Então, só estudar tudo e ler, e ler, e ler, e não aplicar isso na própria vida, não resolve. Então, você não vai nunca ajudar ninguém, porque se você tentar começar um trabalho de ajuda, você está mentindo. Você está oferecendo uma solução Sim, que você não tem, certo? E aí sim. não tem conexão, não tem vibração adequada. Então, assim, por que que você se sente tão culpada? O que é que você acredita que você fez e que feriu tanto o outro? E que o outro se arrebentou e a culpa foi sua. O que que eu quero dizer com isso, Jô? Eu quero dizer que você está, de certa maneira, acreditando que você fez o outro se ferrar. Quando, na verdade, Hum, o outro se ferrou porque ele precisava passar por isso. E você precisava ah, passar, e você precisava passar por todas as suas falhas e dificuldades. Tudo que aconteceu de sim. triste, ruim, pesado na sua vida não foi o outro que fez com você. Foi você que Não, fui criou, eu. Sim, ok? Então, se é tá. verdade para você, é verdade para o outro. Então, o Entendo. que é que você tem que aprender com isso e o que é que o outro tem que aprender com isso? Entende o que eu quero dizer? Tá. Sim, Tá? entendi. Então é assim. Então, quando a gente se culpa, a gente se acha o dono do, a gente se acha Deus que errou e pode libertar o outro Sim. ou não. Não. Eu A fiz, gente eu tem que destruí a vida aceitar. dele. A gente nem tem esse poder nem de construir a vida do outro e nem de destruir, se ele não tiver destruível. Então não cabe todo Entendo. esse pecado, não cabe todo esse julgamento. Cabe se amar, cabe tratar. Isso faz sentido. Cabe se tratar. Cabe Uhum, aprender a ser terapeuta da própria uhum, vida e assumir os seus processos, isso sim. Mas não carregar essa uhum. culpa como se o outro não estivesse ali também por uma razão, Claro, certo? entendi. Eu li sobre isso essa semana. Então assim, antes de o que eu quero é ajudar os outros. Antes está na hora de você olhar para tudo isso Verdade. com amor para você e com menos crítica para você e para o outro, Tá. inclusive para o centro que você frequentou, principalmente para ele. Porque se você ficar criticando tudo, tudo que você viveu lá dentro, você está criticando em si. Sem entender que lá Entendi. foi um lugar que te ensinou, inclusive, de repente, ao que não fazer, ao que você não quer para sua vida. Exato. Então, se você Isso. critica e julga, você julga todo o aprendizado que aquele lugar te deu, inclusive do que eu não quero para minha vida. Entende? Tá Então, bom. cabe aí Uhum. você olhar para você, cabe você trabalhar energeticamente, cabe você fazer tudo que você aprendeu, aplicar, não adianta só ficar estudando, aplicar na sua vida, né? Ter alguma ferramenta, alguma coisa que você vai usar diariamente para ir compreendendo os seus padrões e aí isso tudo vai se ampliando, tá bom? Precisa você olhar para Tá dentro, ok. cabe tratamento, cabe se tratar, tá bom? Tá bom. Então Obrigado. tá bom, a gente fala. Eu que agradeço. Beijo, tchau, tchau. Beijo. O que que você quer? Eu quero ter uma vida feliz aqui, tranquila, com o emprego que eu tenho, mas só coisas negativas acabam atravessando a minha vida. Por exemplo, eu não tinha emprego no Brasil, vim para Hum, cá para conseguir emprego, consegui logo um emprego aqui, comecei a atrapalhar, conheci uma pessoa aqui, estava tudo certo. Só que assim, logo que eu me mudei, a minha mãe foi diagnosticada com metástase. E hum, num exame de rotina e morreu 8 meses depois. Então eu fiquei meu primeiro ano aqui para não perder o emprego, indo para ver ela nos finais de semana. Logo depois, 8 meses depois, meu pai morreu. hum, Aí falei, bom, agora infelizmente não tenho mais pai e mãe, fiquei muito mal até hoje, eu não consigo, parece que eu tô num mundo que não é o meu. Parece assim que hum, onde eu tô não é o meu, porque assim,
não é que eu perdi o meu chão, eu perdi meu teto. Assim, quando eu olho, putz, e agora? Eu vou para quem, né? E ainda para piorar a situação, logo depois que meus pais morreram, quando eu falei, agora vai estar tudo bem, vou focar aqui no meu emprego, na minha vida, o meu filho foi diagnosticado com depressão. Primeiro aqui, ele veio aqui para cá 3 vezes, e depois eu tive que ir para o Brasil. Fiquei 5 meses afastada, e ele se mutilava, eu tive que ficar internada com ele 2 dias. E aí agora eu resolvi voltar, porque eu tinha ou voltava ou perdia meu emprego aqui, e ainda tô com esse problema com ele. Então, assim, parece assim que os problemas não param de vir atrás de mim. Não consigo. Eu tenho tudo aqui para para ser feliz, eu não consigo. Tá, então vamos lá. Vamos entender exatamente o que você tem um emprego que você gosta. Sim. Tá. Você gosta de ficar aí, tá ok. Esse processo aí é legal, tá bem, você tem uma pessoa, essa parte tá ok. É isso? Financeiramente tá tranquilo. Sim, Dentro dos assim, limites, né? Claro. eu Tá teria que trabalhando, tem o agora, seu trabalho. Tá. agora que eu começaria a ganhar mais, a investir mais depois de 3 anos, é que eu começaria a ganhar mais, mas tá legal. Tá, é uma coisa que tá andando, Tá, né? Não é tá. um problema. Então, assim, então você me traz 3 problemas que você colocou. Vamos ver se eu entendi direito. A morte da sua mãe, a morte do seu pai e o processo de depressão do seu filho. Quantos anos seu filho tem? 17. 17 anos. Ele mora aqui no Brasil? Não, é isso, tá morando no Brasil. Tá. Ele mora com quem? Ele tava com o pai, mas agora saiu de casa, tá na rua. Tá morando na rua? Tá, com um amigo, um dia dorme um dia dorme no outro, porque ele não aceita ser mandado. Então, cada dia ele tá num lugar agora. Tá. Entendi. Então, vamos lá. Então, ele foi diagnosticado com depressão e... Ok. Então, vamos entender uma coisa aqui. Vamos tentar compreender. Que, na verdade, é assim... Como é que é o nome do seu filho? Tiago. Tiago. Eu consegui que ele terminasse agora o colegial. Eu inscrevi ele no vestibular, ele passou, então ele deveria começar agora o vestibular. Mas ele simplesmente não aceita que ninguém mande nele, não aceita o pai, não aceita nada. Ok, tá bom. Então vamos lá, Tânia, vamos tentar entender isso melhor, sem existir um tratamento. Assim, primeiro que você vai precisar arranjar alguma coisa para se harmonizar, tá? Mas, ok, daqui a pouco a gente fala disso. Primeira questão é assim, a sua mãe ter morrido e o seu pai ter morrido não é um problema. É a vida. Você não, eu entendo a dor, mas isso não é um problema que você tenha que resolver, entende? Não tem nada que se resolver. Tá tudo, de certa maneira, aceitar. Né? Qual é a dificuldade? Eu não estou negando a dor, tá? É só assim, porque senão você fica tentando resolver um problema que, primeiro, não tem um problema. É porque o mais difícil para mim é esquecer as coisas que eu vi, esquecer os 8 meses de sofrimento dela, esquecer os meses de sofrimento do meu pai, esquecer a cara deles morrendo, esquecer tudo isso. É isso que eu estou dizendo. Então aí cabe um trabalho de energia, um processo para você trabalhar diariamente, para você ir conseguindo desfazendo esses blocos, né? E também, de repente, um tratamento mais aprofundado disso para você conseguir apagando esses registros, que na verdade é assim, não é que a gente apaga, mas eles não doem mais. É como se fosse a cicatriz. Sabe quando a gente cai? E bate, cai lá e rala a mão, sei lá, faz um machucado. Então, tem um machucado aqui na mão, não sei se dá pra ver direitinho aqui. Então, esse machucado, eu olho pra ele, eu vejo. Eu sei que ele tá aqui, eu lembro do dia que eu caí. Mas ele está cicatrizado, ele não dói mais. Quando ainda dói, é porque ele ainda não tá curado, entende? Eu preciso trabalhar pra abrir isso e aí limpar, sangrar, tirar toda a infecção, né? E aí ele vai se recuperando e aí ele não dói mais. Então eu passo a mão, não dói. Eu olho, eu lembro do dia que eu caí, mas não tem dor. Então esse trabalho que eu tô dizendo para você que precisa ser feito, e precisa ser feito com
alguma ferramenta que você... Porque a gente pode fazer o tratamento, né? E assim, A aqui a gente tem distância. tratamento para isso. Sim, a gente tem tratamento para isso e extremamente eficaz. Mas não significa que também não tenha de ser feito um trabalho de você para você, né? De certa maneira diário. Por quê? A gente vai lá, a gente limpa e isso melhora e melhora muito esses registros. Você lembra, mas não tem mais a sensação, a vibração, porque foi criada uma massa. Penso, sinto, materializo. A hora que você viu, vibrou, criou uma massa. Isso está vibrando, por isso dói cada vez. E aí essa massa, ela não quer deixar de existir, então ela vibra e retorna você para o pensamento. Entende o que eu quero dizer? Então, o pensamento alimenta a massa e a massa alimenta o pensamento. Tá. Para se retroalimentar, para continuar existindo. A gente precisa trabalhar nessa massa e ajudar ela a entender que existem outras maneiras de continuar existindo. Ok? Se for o caso. É complexo o que eu tô falando, porque isso é todo o trabalho que a gente ensina no manoterapeuta. Tá? Então, cabe tratamento. Mas também, se você tiver alguma ferramenta que você consiga pegar essa massa, essa e todas as outras, eu tô dando exemplo dessa porque eu trouxe aqui para clareza. Viu lá a dor da mãe, o processo, sentiu, isso vibrou. Vibrou, criou essa massa. E ela vai só aumentando. Somando a todas as outras situações de dor que a gente vive. Porque não importa, não tem dor disso ou daquilo. Dor dói, e ela vai virando uma grande massa única. Entende? Por sintonia, ela vai se agrupando. Ok. Então, fazer um tratamento é um processo. O outro processo é você ter uma ferramenta para você ir devagarzinho, como se fosse uma grande bexiga, tá? E essa bexiga está muito cheia. E aí, imagina que a gente põe faz um furinho bem pequenininho, assim, com um canudinho, e vai liberando esse ar. Se você estourar, pode virar uma doença. Se você explodir, pode virar em forma de acidente, né? A gente no tratamento vai desfazendo isso. Mas se você tiver uma ferramenta para você fazer esse furinho e ir todos os dias tirando um pouquinho desse ar, tá? Dessa massa, isso vai esvaindo, você vai perdendo essa massa devagar, sem causar um transtorno, entende? Porque quando a gente faz em algumas situações que a pessoa quer mudar tudo, ela precisa estar pronta para lidar com todo o processo que vai vir. Então, por exemplo, você já ouviu falar que a doença é um processo de cura? Não. Toda doença, ela já é um processo de cura. Só que ela precisa, essa massa, ela precisa sair por algum lugar. Ou eu trabalho energeticamente com ela, ou eu trabalho com ferramentas, com tratamentos energéticos específicos, né, para desfazer, para deixar de ser um processo auto-obsessivo, que vai me atacando para me destruir, sou eu mesmo me destruindo, eu começo a fazer um trabalho de ir desfazendo essas massas. Se eu não faço isso, ela vai ficando grande, mas ela precisa limpar o meu corpo, a minha história, a minha estrutura, o meu ser. Não vive isso. O ser é amor puro. Então, ele precisa voltar, essa massa precisa sair. E uma das maneiras dela sair é pela doença. Ela volta para o corpo e vai sendo eliminada. Né? Então, estoura uma coisa, inflama, e joga pus para fora. Então, ela explode e para ser limpo, para limpar de dentro tudo que eu preciso colocar para fora. Eu já tô assim, eu já tô eu fiz uma cirurgia do lado direito inteiro, meu ombro, meu joelho, Então, isso começa a sair de uma maneira, mas não precisa ser dessa maneira, entende? Essa é uma das... Como a gente não olha para isso, porque energia e espiritualidade é uma coisa que não... só é bobeira... Né? Não é verdade. Então, quando a gente não olha, a gente vai criando uns processos de doença para eliminar. Então, por isso que eu disse, a própria doença é um processo de cura. Só que uma cura extremamente dolorosa. E às vezes o corpo não aguenta, o corpo físico, ele não aguenta, e aí ele é sobrecarregado num grau que essa máquina quebra, o carro quebra. Né? Então, o ideal é que você tivesse tanto um tratamento como um ganho de consciência sobre o processo, sobre processos, e uma ferramenta para você ir desfazendo essas massas todos os dias. Por exemplo, tem gente que fala, Andresa, você se harmoniza todos os dias? Todos os dias. Você faz alfa todos os dias? Todos os dias, mais de uma vez por dia, muitas vezes. E eu consigo harmonizar o meu filho sem ele estar presente? Ou sem... Se ele não te autorizar, não.
Entende uma coisa, Tânia. Olha o maior desejo do seu filho, que ninguém invada o campo dele, que ninguém invada o espaço dele. Não é isso que ele está dizendo? Eu não quero ninguém me mandando, invadindo o meu espaço. Eu quero viver a minha experiência da maneira que eu quero. Toda vez que você tenta invadir para fazer o que você acredita que é bom, e eu não estou julgando que o que ele está fazendo é bom ou ruim, ou que o que você quer seria positivo ou negativo. Ele se sente atacado, invadido, desrespeitado. Quanto mais vocês fazem isso, mais ele vai sair de perto de vocês. Mas assim, ele não quer que ninguém se intrometa, mas quer que eu continue pagando tudo para ele. Saídas, Uber, tudo, escola, tudo. Se ele não quer dar satisfação nenhuma, mas ele quer o subsídio, né? Ok, coisa de adolescente, certo? E o que você vai fazer em relação a isso? Não sei. Eu já tô desesperada, porque já tentei tudo. Quando eu tava aí, fiquei 5 meses aí, pedi licença aqui, quase perdi meu emprego. Acordava ele, vamos na psicóloga agora, vamos tomar um remédio agora, antidepressivo. Foi assim, eu saí, olha, agora eu tô indo embora, eu preciso voltar pro meu emprego. Você fica bem aí só 20 dias, fica direito, toma um remédio. Não, eu virei as costas, acabou. Ficou na rua direto, parou o remédio no dia seguinte, não foi mais pra terapia que ele adorava. E não sei o que eu faço. Eu ligo para ele e falo, filho, volta para casa hoje que eu te dou um quarto, te dou uma mesada, te dou comida e você faz o que você quiser da sua vida. Ou se eu falo, você vai continuar na rua enquanto você não obedecer o mínimo de regra, que é, tipo, chegar em casa no horário, acordar, ter um trabalho, ir para a escola, que começam as aulas agora semana que vem. Eu não vou ajudar e você vai ficar na rua. Tá, vamos entender uma coisa, Tânia. Quando você estava aqui, ele ficava em casa. Brigando. Tá, e aí quando vamos olhar de verdade, olha para você e responde com toda a sinceridade aí dentro. Assim, a gente primeiro precisa entender que embora ele seja um ser extremamente iluminado e ele tá vindo para cumprir com o processo dele e enfim, ele é um menino de 17 anos. Uhum. Só um menino de 17 anos. Que pode ser super marrento, que pode ser, mas é só um menino de 17 anos. Olha para dentro de você e me diz exatamente se você não sabe o que tem que ser feito. Se você não entende o que é que de fato... Eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar porque todas as ações que eu penso em tomar, parece que elas vão dar num lugar, não vão dar em lugar nenhum. Então, porque as ações envolvem... Se eu soltar envolvem... muito é ruim, se eu prender muito é ruim, não sei. E você não consegue perceber o quanto ele está chamando a sua atenção? Sim. E por que você acha que ele chama? Mas ele chama atenção, por exemplo. Eu falei, tá chamando atenção, tá com falta da mãe, vou ficar perto dele. Então larguei tudo, pedi licença do emprego, fiquei super mal, voltei e fiquei com ele todos os dias. Ele não olhou na minha cara, ele ficou no quarto com a namorada, direto, agora ela terminou com ele, que piorou ainda a situação. 5 meses eu não consegui ter uma refeição com ele. Então, assim, quando eu falava, vem pra cá, é só xingar. Ele não ficou comigo, eu não fiquei, então assim, coitado, ele tá com falta de você, ele quer você perto. Não é o caso, porque eu fiquei esses 5 meses, 24 horas. Onde você tá, cadê você? Você saiu, você comeu, você tomou remédio, você não foi. Você vai agora, eu vou pegar, vou na psicóloga, como que vai com a escola? Nada, ele não. Vamos almoçar comigo? Não, tô ocupado. Tiago, larga o celular 1 minuto? Não, tô ocupado, não posso. Eu não consegui falar com ele em 5 meses. Não, eu entendo. É que assim, cabe muito questão de tratamento, tanto para você quanto para ele, tá? Porque tudo que eu falar aqui, nesse momento... Então, assim, eu não consigo chegar no que eu quero, porque o que eu quero é paz. Só paz, eu só quero paz. O emprego que eu tenho, a vidinha que eu tenho, paz. Mas eu não consigo... Então, mas a vida não é do jeito que a gente quer. Ela é como é, entende? Uhum. E essa história de paz é um negócio sem energia. Todo mundo busca paz, mas ninguém quer paz. Mas não é porque vida, a paz é tá... assim, nada, assim, nada. Paz é uma pasmaceira, assim, ó. Mas não é vida você ficar 24 horas onde meu filho tá, onde ele dormiu, para onde tá esse recibo de Uber, para onde foi. Eu não tô dizendo que
Ok, mas é assim que é. Ah, É assim que está nesse momento. Entendeu? Criar uma ilusão de querer outra coisa é o que é que eu tenho, o que é que eu posso, o que é que eu não posso, o que é que depende de mim, o que é que não depende. Entende? Então, eu acho que qualquer coisa que a gente converse aqui, ela está sobre. Precisa de tratamento porque está com boi na linha. tá. Tá com boi na linha e tá com boi na linha feio, pesado. Só que esse boi na linha, ele acontece por conta da gente mesmo. Né? Então, assim, tudo que vem de fora existe uma ressonância interna. Então, não vamos aprofundar sobre isso aqui agora, mas cabe tratamento sim. Para você, para ele, para o seu companheiro, não sei se é companheiro, companheira, enfim, cabe. Mas cabe também você fazer um processo de autoconhecimento profundo, né? Porque tudo que a gente ficar discutindo aqui, a gente vai olhar para trás, encontrar traumas e encontrar culpas e julgamentos, e essa coisa só vai aumentando. Nem é o processo de nós, terapeutas holísticos. A gente vai fazer um tratamento energético e espiritual, e eu não estou aqui para ir lá atrás tratar o seu trauma, de certa maneira. E sim você dar consciência para si mesmo, encontrar os seus pedaços de dor e iluminá-los. Como é que você vai iluminar o seu pedaço que está indo na sombra? Ganhando consciência, luz, lucidez sobre o processo que é seu e aprender a lidar com isso. E entender o que é seu e o que é dele. Tá? Mas existe aí tem mais coisas aí dentro que não dá pra gente levantar agora. Por quê? Porque você precisa tratar. Se eu levantar isso agora, vai doer mais. Porque tem culpa, muita culpa aí dentro. Tem muita crítica pro outro e pra você. Principalmente a culpa é interna, a crítica é muito interna. Um auto-julgamento muito grande. Né? E aí eu começo a achar que tudo que eu faço ou fiz em busca da minha felicidade é uma coisa errada. E aí, quando eu sinto que foi errado, eu rejeito. Quando eu rejeito, eu não aceito e não agradeço aquilo que tenho. E aí vou criando um sistema interno de autodestruição, de não gerar a felicidade, porque que direito eu tenho de ser feliz se meu filho está passando por isso? Eu não tenho direito de sair, me divertir, me alegrar, se meu filho está passando por isso. Certo? Então você vai criando um sistema interno e se a gente começar a levantar tudo isso, vai pipocar coisa que ao invés de você ficar melhor, você vai doer. Tá? Mas está na hora de você olhar para tudo isso com mais profundidade. Né? Tá na hora de você encarar essas dores, amores e horrores, né? Que todo mundo tem. Porque a humanidade tem e nós somos uma unidade desse grande corpo chamado humanidade. Né? Então isso está tudo dentro de nós, nas nossas células. Mas tá na hora de você olhar para isso. Né? Você foi colocada sozinha para agora olhar para si mesma. Né? Não tem mais o seu pai, não tem mais a sua mãe para lhe salvar. Só você para se salvar, que na verdade só a gente salva, só o pai e mãe que existe, é a mãe terra e o pai céu. E aí a união disso é o que a gente chama de universo, consciência e Deus. Então existe isso em você e é você que é a sua salvação, mas para isso você precisa ir para o seu deserto, né? Você precisa ir para o seu Monte das Oliveiras e lidar com as suas sombras. Olhar para elas de frente e iluminá-las, amá-las. Porque Só que até para isso você precisa tratar. até os amigos nessa hora são difíceis, porque já chegou um momento que eu nem conto mais, meu filho tá na rua, não voltou, fez isso, me xingou, porque aí eu ouço mais crítica ainda. Os amigos que antes apoiavam, você mimou demais, ou não dá nada, tranca tudo, não atende mais o telefone dele, ou não, dá tudo, então agora eu parei. Eu já nem conto pra ninguém. Sim, porque isso acaba sendo só um monte de achômetro, é isso que eu tô falando. Então, existem as suas verdades e as suas dores. Por isso que eu tô falando, entra num processo, identifica, verifica a possibilidade de você
começar a ser terapeuta da sua própria vida. Mas para isso você vai precisar aprender coisas, para poder não se culpar, se julgar e se criticar mais, mas sim acolher, inclusive, os erros, porque o erro não é, você não errou porque você quis. Na hora você fez tentando acertar. Né? Então não cabe esse julgamento, cabe o aprendizado, cabe a responsabilidade do que foi, né? Mas não o julgamento. Qual é o aprendizado que eu tiro de tudo isso? Né? Seu filho está passando pelo processo dele e também é o processo dele, né? Porque a gente só colhe o que planta. E assim como ele não é, eu sempre falo, ele não é um espiritinho, ele é um espírito que carrega consigo uma história. Né? E enquanto ele não aprender, ele vai ficar repetindo de ano até o aprendizado acontecer. Porque tudo é para evolução. E ele está passando pela experiência dele. Né? E quantas vezes a gente teve que se estabacar para aprender? Não foi diferente com a gente. Não é diferente com ninguém. Só que como a gente encara isso, é que faz as diferenças. Né? Então, não cabe esse julgamento. Eu entendo você não falar com os amigos, porque fica só um monte de achômetro e um monte de conselhos e dicas. Eu acho que cabe um tratamento e cabe um processo de você olhar mais para como tudo isso funciona, para você aprender a lidar melhor com isso diariamente. Não, e eu sinto até vergonha de falar, minha filha é ótima, minha filha se comporta, putz, aí o seu, como é que tá? O meu tá aí pela rua, responde, não quer saber de nada, não dá satisfação, então tenho também muita vergonha. Eu sinto muito. Eu entendo com os amigos, mas não sinta essa vergonha, nem de você, nem do seu filho, da força que vocês têm para passar pelo que vocês precisam passar. Ele também está passando pelos conflitos internos dele, pelos processos dele. Né? Ele pode não entender racionalmente, porque ele é muito novo. E ele não aceita o pai, é uma questão com o pai. Tá bom, eu vou então entrar em contato para tentar esse tratamento em distância. Porque tudo isso, não aceita o pai, tem um monte de coisa aí energética e espiritual por trás disso. Caberia o tratamento e também você compreender um pouco melhor como todas essas estruturas funcionam energeticamente e espiritualmente, tá? Não é um trabalho terapêutico com o psicólogo. O psicólogo, ele cumpre com a função dele, então a gente pode aliar essas duas forças. Né? Não estamos aqui para invadir uma área que não é nossa, e sim para fazer um tratamento, para ir desenrolando tudo isso, trazendo informações sobre o campo energético e espiritual, sobre ancestralidade, sobre vidas passadas, sobre o mundo espiritual e criações de massas e fractais, para junto, de repente, se for necessário, o trabalho de um terapeuta, identificar lá processos de traumas e trabalhar em conjunto. Tá? A gente está aqui para fazer força. Tem que procurar. Qual é o nome do tratamento? Se você quiser, entre em contato aqui no Espaço Humanidade. A gente só tem um tratamento, que é o tratamento humanoterapeuta. Então, quem é nosso aluno que se torna um humanoterapeuta, ele aprende a fazer o tratamento que a gente faz. Para depois fazer os outros, tá? Isso. Não tem outros. A gente tem uma metodologia. Se você vier aqui, você vai ser aplicada pela nossa metodologia, que é o humanoterapeuta, e todos os nossos alunos que a gente tem do humanoterapeuta, que a gente ensina o que a gente faz aqui. Tá. E aí a pessoa aprende a fazer em si mesma. Por isso que eu falei, cabe você fazer um tratamento, mas também cabe a possibilidade de você aprender sobre o que é todo esse universo e aplicar isso em você com mais frequência. Para não deixar a coisa ficar tão complexa. Tá? E se você quiser ir começando, a gente tem também, não ir tão profundamente, num curso, mas a gente tem aí o Radiestesia na Prática. A gente vai ter uma semana que é uma semana gratuita, que já vai dar para você entender algumas coisas sobre o campo de energia. Tá? Esse campo eletromagnético com rosa. Sim, tudo à distância. Se você quiser... Tudo é possível ser feito à distância. É energia não tem tempo e espaço, espiritualidade não tem tempo e espaço. Tá bom? Obrigada. Mas olha para você e não se condena tanto, não se machuca tanto, entende que tudo está caminhando para o bem, para o bom, para o belo e para o justo. Apesar de ser de uma maneira muito, muito complexa, a gente não consegue compreender o todo. Mas não duvida de que você está protegida, de que você está amparada para passar pelas suas provas e expiações, assim como o seu filho. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Fica com Deus, linda. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.